Dando continuidade ao discurso hassídico chamado Ve'ata Tetzaveh, nós falamos sobre o papel de um líder de acordo ao misticismo, de acordo ao Kabbalah, o Zohar, o livro básico da Kabbalah, que fala que o papel de um líder é alimentar a fé. E aqui ele nos vai explicar de uma forma mais profunda o conceito da fé judaica. Ele explica o seguinte: qual o motivo que judeus são crentes por natureza, como comentamos? Todos os judeus acreditam. E o que o líder vem acrescentar? Se todo mundo já acredita, o que ele vai acrescentar? Então, nós falamos que a fé ela se encontra de uma forma superficial, e o papel do líder é trazer essa fé de uma forma que se incorpore dentro da pessoa, ou seja, que a pessoa vibre com isso, que ele vive o seu dia a dia com essa fé e que não permaneça apenas no plano superficial. E ele nos explica qual o motivo que um judeu ele acredita em Deus com uma fé simples. Existem dois motivos. O primeiro motivo que os nossos sábios dizem é por causa que Maslayu Chazi, o Mazal dele, cada um de nós tem um Mazal. O Mazal, o que quer dizer o Mazal? Mazal quer dizer sorte. Mas na verdade o significado disso quer dizer é que cada um de nós tem uma Neshama, uma alma. Uma parte da alma ela se encontra dentro da gente. Mas essa mesma alma, uma parte dela, ela permanece lá em cima, na sua fonte, no mundo espiritual. Então, assim como aqui fisicamente, cada um de nós, quando ele vê alguma coisa, o que ele vê, o que ele enxerga, isso afeta a pessoa. Você vê alguma coisa que pode te trazer alegria ou medo, ou você vai num shopping e você vê na vitrine alguma coisa que de repente te atrai, um bom chocolate, um bom bolo e assim por diante. Ou seja, a visão da pessoa afeta a pessoa emocionalmente, assim também, espiritualmente também. Ou seja, a parte da alma que se encontra lá em cima, ela enxerga a divindade. Assim como aqui nós enxergamos apenas coisas físicas, lá se enxerga coisas espirituais. Então, a parte da alma que se encontra lá em cima, ela enxerga divindade. Então, ela não precisa acreditar, porque ela enxerga. Quando você enxerga, você não precisa de fé. Mas isso alimenta a gente, isso afeta a parte da alma que se encontra aqui, que não enxerga Deus, que ela acredite em Deus. Isso é um motivo. O segundo motivo é cada um de nós tem uma alma. Essa alma, como consta nos livros de Kabbalah e de Hassidut, ela é uma partícula de Deus, faz parte de Deus, é um pedaço de Deus. E assim como pais e filhos, por mais que eles são dois corpos separados, mas eles são da mesma essência, e por isso, quando alguma coisa acontece com nossos filhos, isso mexe na gente, pode trazer alegria ou tristeza. Assim também, a nossa fé, ela vem porque Deus é uma parte da nossa essência. Nós somos uma parte de Deus. Então não tem como separar uma coisa da outra. Assim como uma pessoa precisa de ar para viver, e sem ar ele não vive, assim também a nossa fé faz parte da nossa essência. Parte de nós, quem somos nós, é a nossa fé em Deus. Nós somos parte de Deus. Então não tem como separar a nossa fé da gente. E qual a diferença entre essas duas explicações? Então ele nos diz, quando se fala sobre a partícula da alma que enxerga lá em cima, que isso afeta a alma que se encontra aqui no corpo, então, já que não é nós que estamos sentindo isso, é nós, mas como a nossa parte se encontra lá em cima, então o efeito disso também é um efeito superficial, porque não é eu que estou vendo, é a minha parte, como ela está acima de mim, que está vendo, então isso pinga aqui dentro da gente, tem um pingo
que o efeito disso é superficial. Não sou eu mesmo. Quer dizer, sou eu mesmo, mas é a minha parte no subconsciente. Por isso o efeito também é superficial. Mas quando nós falamos do segundo motivo, que é parte da minha essência, a minha essência é a minha essência. Não tem como separar a minha essência, a nossa essência da gente. É a nossa essência. Então, quando se revela a nossa essência, então isso afeta dentro da gente, na nossa própria essência. Ou seja, a primeira explicação, o primeiro motivo da fé, isso afeta a gente de uma forma superficial. O segundo motivo, afeta a gente de uma forma interna, é a minha essência. É quando se revela a minha essência, então não tem como negar essa fé. Então, quando nós falamos, voltando ao papel de um líder, quando ele alimenta a nossa fé, ou seja, ajudando a revelar a nossa essência, a essência da nossa alma. E quando revela a nossa essência da nossa alma, então automaticamente a nossa fé se incorpora dentro da gente, se torna parte da gente. E com isso também ele nos explica a diferença entre Moshe e os líderes posteriores, como falamos que a extensão de Moshe se encontra em cada geração via os seus líderes. Moshe alimentou a sua fé, a fé judaica, para o seu povo. Mas de que forma? Principalmente via a Torá, via os ensinamentos. Na época do deserto não tinha necessidade de sacrifício, né, de revelar, ou seja, a revelação da nossa fé se manifesta principalmente, como falamos, quando a pessoa está um pouco exprimida, quando a pessoa está no galut, no exílio, quando está passando por momentos difíceis. Nesse momento você precisa revelar, se manifesta o grau, o nível da tua fé. Nos momentos bons também você acredita em Deus, mas não precisa revelar esse grau, esse nível de fé. Por quê? Porque não tem necessidade, simplesmente. Você já está se comportando desse jeito no dia a dia e ninguém está te testando para mostrar um grau de fé mais profundo. Então, todos os líderes, eles têm o mesmo papel. Começando pelo Moshe, e assim os outros líderes. Mas em Moshe, o papel do líder Moshe se manifestou mais via os ensinamentos da Torá, do judaísmo e assim por diante, não através do sacrifício judaico. Por quê? Porque não era necessário. Saímos do Egito, não tínhamos mais testes, desafios, perseguição, antissemitismo e assim por diante. Os outros líderes posteriores, especialmente na festa de Purim, como falaremos mais tarde, então se manifestou mais quando já tinha decretos sobre o judaísmo, sobre a proibição de seguir os preceitos judaicos. Aqui veio o líder que era naquela época Mordecai, que ele manifestou, revelou, alimentou e revelou a fé judaica via a revelação da essência de cada neshama, de cada um de nós, que isso deu a força para todos os judeus se manter forte e firme. E nisso ele quer dizer que existem gerações onde o papel de um líder se revelou de uma forma mais visível, ou seja, todos têm o mesmo papel, mas depende da geração. Às vezes esse conceito se manifesta de uma forma mais revelada e às vezes de uma forma menos revelada. E justo fazendo essa comparação com Moshe e outros líderes, e Moshe, por mais que ele é o primeiro líder e ele é o primeiro que alimentou essa fé, mas de uma forma revelada não se manifestou isso na sua geração tanto via o conceito de se sacrificar pelo judaísmo, porque não era necessário. Se manifestou mais pelo estudo, pelos ensinamentos, pelo cumprimento dos preceitos judaicos e assim por diante. Mas na extensão de Moshe, especialmente na geração de Mordecai, esse conceito do papel de um líder judaico, que é alimentar a fé
para cada judeu ou judia que se manifeste isso nesses momentos difíceis, isso se manifestou de uma forma mais revelada, como veremos mais tarde, de uma forma mais detalhada.